MasterChef 2022. Fala pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um programa hoje. Haterman, você tá muito empolgado com o Torneio do Poder? Eu tô muito empolgado com o Torneio do Poder. E eu tenho uma pergunta pra você, cara. Ih, lá vem. O que você acha? Não. O que você acha? O que você acha? Superman ganha do Goku? Cara, depende. É uma pergunta um pouco... Demoraria muito tempo, eu teria um programa inteiro só pra eu falar o porquê sim, dependendo da situação. Se o Superman tivesse no Torneio do Poder, ele ganharia do Goku? Cara, eu acho que sim. É? No Torneio do Poder, sim. Caramba. Tem um solzinho ali no Torneio do Poder, amarelinho verdade, ali, ó. Tem um solzinho, tem o tempo todo que os caras falam, tá faltando 40 minutos, aí tipo, tem um sol, aí para dar um close no sol, assim, ó. E o sol tá perto, né? Tá perto, o Superman se dá muito bem no Torneio do Poder, de verdade, assim. Ainda se ele falasse assim, ó, o universo, sei lá, X dele, aí ele levasse mais 7 pessoas junto com ele ali, 10 pessoas, são 10 pessoas, né, na equipe, levasse mais 9 pessoas com ele, ixi, aí que vocês iam ver. Aí levava o Flash, levava, sei Lanterna lá... Verde. Lanterna Verde, Mulher Maravilha, levava uma galera lá. Dá pra levar uns apelão também, né? Deixava o Batman de lado lá. O Batman ia ficar de casa só gravando. Infelizmente ele ia ficar de fora, só ia ser o cameraman da galera. Mas, ó, é legal que você tocou nesse assunto, porque hoje a gente vai falar sobre um retorno de uma série que a gente gostou muito, que é Superman e Lois. E também uma outra série que tá estreando agora, né? É verdade, a série da Naomi, que é uma personagem criada pelo Brian Michael Bendis aí, famosão por criar personagens de estereótipos diferentes, que a galera curte muito. Se você gosta do Miles Morales, por exemplo, que é esse novo Homem-Aranha que todo mundo curte, teve jogo e tudo mais, a Naomi é uma criação do mesmo autor. E aí, cara, ele faz bonito, né? A Naomi também é muito bom de ler. E ele também criou a Riri Williams, que é a Coração de Ferro, né? Que é uma personagem que também caiu aí nos gostos da galera, junto com o Miles. Então, assim, tem muita coisa legal pra gente falar de Naomi e também da segunda temporada do Superman. Que começou muito bem, diga-se de passagem. A gente tinha terminado muito bem, a gente tinha gostado muito, foi uma das séries que a gente mais curtiu de assistir o ano passado. Vocês assistiram o Mais Geek, que a gente falou sobre ela, né? A gente só foi elogios e ela já começou, assim, ó, na pegada, assim, sem deixar a peteca cair, né? Mas é isso aí, agora vocês fiquem com Dragon Ball Super e daqui a pouco a gente volta com muito mais geek pra vocês. Sejam muito bem-vindos ao Mais Geek. Como é que vocês estão aí em casa? Eu espero que estejam todos muito bem. E no programa de hoje a gente vai falar de um dos seriados que a gente mais gostou de assistir o ano passado. A gente vai falar de Superman e Lois. Um dos meus preferidos do ano passado. E olha só, nova temporada tá agora no serviço de streaming da HBO Max. E a gente vê ali um Superman que na verdade é mais um Clark Kent, pai de família, lidando com 2 filhos adolescentes, que qualquer outra coisa, né? Mas claro que a gente tem o lado super ainda. E a série conquistou uma legião de fãs e deu chance pro Tyler Hoechlin mostrar um pouquinho da sua versão do Superman, que apareceu a primeira vez na série da Supergirl, e é uma versão do azulão que você gosta bastante, né, Haterman? Eu gosto pra caramba, cara. Pra mim, em muitos anos, é a melhor versão do Super. E ó, tem uma outra coisa que é super legal e vocês precisam ver. Super. Acesse lá, geekhere.com.br, porque ó, tem notícias incríveis lá, coisas referentes a games, tokusatsu, cinema, séries, enfim, novidade pra caramba e vários textos autorais bem legais. Sim. Que é bate legal. É mesmo? Eu acho que é mais super legal, tá? Hoje o programa é super legal. Então hoje Superman. tá o Superman, o Batman e o nosso querido Minion aqui com a gente. Que bancada! Que bancada! Com o Minion hoje pra participar do Cadê o Gru? Meu Deus. O Gru está de férias. Ai, vamos aqui, gente. Vamos lá. Vamos fazer uma mini recapitulação do que aconteceu na primeira temporada. Não sei se vocês lembram, mas a gente teve a apresentação do Superman, dos 2 filhos dele, né?
O Jonathan e o outro filho dele. E aí tem a Lois Lane e ele indo morar com os filhos em Smallville, né? Eles saem de Metrópole porque o Superman foi demitido, né? Eles vão lá tentar recuperar a fazenda da mãe, né? Que já tá aí comprometida com o banco. Eu queria só falar que essa primeira temporada do Superman me chamou muito a atenção a Lois. Pra mim, ela é uma personagem brilhante na série, que eu, inclusive, me identifico em vários momentos. E eu sinto que, assim, essa segunda temporada já começou com um drama dela, porque a gente tem aquela relação com um universo paralelo em que ela era casada e tinha uma outra filha. Sim. E logo no fim da primeira temporada, a Natalie aparece pra ela e ela fica meio sem ação. Ela era casada com qualquer pessoa, né? Ela era casada com o John Henry Irons, né? Que era o Aço. O Aço. E a filha deles, que no quadrinho também se tornou, né, tipo uma heroína, também usando a tecnologia, a roupa do Aço também. É legal que no começo da série ele se apresenta como Lex Luthor, né? Vindo de uma terra destruída pelos kryptonianos. Sim. E ele vem pra Terra Prime, né? Que é a terra principal do universo DC, pra tentar impedir o que aconteceu com o universo dele, que é ser destruída por vários kryptonianos. E aí você também tem um Clark que, além de estar demitido, além de estar tentando recuperar as coisas relacionadas à família, também está meio que se escondendo a família de uma possível ameaça que ele teme não conseguir proteger a família, né? Sim. Então o Smallville acaba virando ali uma área safe, uma área segura para ele estar com a família dele e meio que esconder a galera ali, né? Mais ou menos, né? Porque a Lois, ela não facilita muito o trabalho. Nem um pouco. E aí, tirando isso, a gente tem o lance dele ter que lidar com um dos filhos tá despertando os poderes de kryptonianos, né? Uhum. E eles achavam que, na verdade, o moleque tinha TDA, tinha um monte de coisa lá, né? Tinha problema de falta de atenção e tudo mais. Na verdade, não era, que o moleque tava tentando lidar com os poderes, né? Todo mundo achava que era sempre o outro, né? Que era o Jonathan, que era sempre muito mais esportivo. E, na verdade, foi o outro menino. E é importante dizer que esse personagem foi criado especificamente pra série. Ele não existe nos quadrinhos. E acho que é legal detalhar pra galera que normalmente as pessoas, quando vão assistir uma série de Super-Homem, vão assistir um conteúdo de Super-Homem, vão focado na ação, vão focado muito mais em ver poderes, em ver pancadaria. Esquece, tá? Essa é uma série de drama. Tem muito mais drama, mas até que tem, né? Uma pancadariazinha, né? Um pouquinho, mas é a menor coisa. É um drama ali do Superman lidando com, como a Thaís falou, muito mais com os problemas de um Clark Kent, mas é um Superman lidando com problemas familiares, como educar os filhos na faculdade, no futebol americano como treinador, né? Lidar ali na relação com a Lois, a relação com as outras pessoas de Smallville. É importante, a Lana é uma personagem super ativa na série. Né? Então... E aí a gente tem o final da série com o Morgan Edge, né? Que a gente descobre que era um meio-irmão do Kal-El, né? Que, enfim, não foi a melhor saída. Adaptações. Funciona, não foi a melhor saída, mas ele criando um exército de kryptoniano com uma máquina lá de terraformação, né? Uma máquina kryptoniana lá. E o Super conseguindo resolver no final, mas ainda assim sobram algumas pessoas com poderes no final lá, né? Ele não consegue, tipo, retirar o poder de todo mundo ali, né? Porque, na verdade, ele conseguiu arranjar uma maneira de pegar a consciência dos kryptonianos que estavam, de alguma maneira, preservadas dentro da nave. Mas, assim, a partir de agora, eu senti que a Lois tomou muito mais à frente nessa primeira passada aí desse primeiro episódio, justamente por conta dessa questão do drama. Porque é uma Lois tendo que lidar com problemas, o fardo dela ser a mãe de uma menina que, na verdade, não é filha dela, mas ela carrega essa culpa dela não ter conseguido expressar pra ela. Fala assim, olha, vamos ser amiga, vamos tentar conversar. Ela dá as costas, vai andando. Mas eu acho que o Super dá uma derrapada grande no começo desse negócio, quando ele olha pra ela ele e fica fala... tentando forçar, né? Fala com ela, fala com ela. E aí, tipo, né, pô, você tem uma mulher em choque ali, sabendo que é a filha dela de uma outra terra, aparece ali, tá querendo carinho, tá querendo reencontrar a mãe, e é uma pressão enorme, e o Super, pra mim, deu uma derrapada ali nesse começo. Ele aprendendo a ser um ser humano, não é mesmo? E aí a gente continua... Mas tem um lance também que ele não sacou que tinha a ver também com o passado dela, né? Porque a Lois e a irmã, a Lucy, né? O nome da irmã da Lois, elas foram abandonadas quando crianças pela mãe delas. E aí a Lois meio que fez essa associação, assim, tipo, nossa, eu tô abandonando essa menina também. Aí o Clark falou, mas ela não é sua filha de verdade. Ela falou, eu sei, mas o sentimento é o mesmo. Eu senti a mesma coisa, é o que a menina tá sentindo. Que horrível que é, sabe? Eu fiz muito mal pra essa menina. E tem todo esse lance dela se sentir muito... E ela desconta no Clark, ela também não sabe como... Ela desconta em todo mundo, desconta né? em todo mundo, né? Nos filhos, no Clark. O Clark, ele derrapou, mas coitado, né? Ali, mas né? ela dá umas patadas nervosas, mano. Dá umas patadas nervosas nele. Então, realmente, assim, o primeiro episódio da segunda temporada é o quê? DR.
DR, com todo mundo. Relacionamento de todo mundo tá em crise. Todo mundo. Da Lana, do Clark, dos meninos. Dos filhos, né? Menos do mais velho lá, e né? Surge um novo comandante do exército, né, da DD, que é a divisão que antigamente o pai da Lois tocava, só que o pai da Lois meio que no final da primeira temporada ele fala: valeu galera, parti férias. E surge o Capitão Anderson. Aí, ó, Anderson. Super Anderson lá. Pra já tentar colocar o Superman na coleira ali, como todos os caras legal, do exército que surgem ali com uma patente alta, eles tentam obrigar o Superman a jurar uma certa fidelidade pra América. Exato. E aí gera um conflito bem grande, porque o Superman fala, cara, eu sou do mundo, eu não posso priorizar a América, tudo em decorrência a um submarino norte-coreano que ele acaba salvando, né? E aí esse comandante Anderson, ele queria que fosse jogado nas águas americanas e o Super vai e devolve para a Coreia do Norte. E aí já começa um atrito bem grande entre os dois ali, que provavelmente vai gerar vários desdobramentos ao longo da série. O que é uma discussão bem válida nos quadrinhos, acontece muito, o que é diferente dos filmes lá do Richard Donner, né, que o Superman ele vai com a bandeira americana. Assim, eu adoro os filmes, tá? 1 e o 2 pelo menos. E isso acontece acho que no segundo filme, depois que o Zod vai lá e pede pro presidente se ajoelhar. Mas nos quadrinhos isso é muito frequente, né? Dos caras quererem que o Super, de alguma forma, fala assim, ó, beleza, você ajuda todo mundo, mas primeiro os Estados Unidos. Ele fala, não, cara, você tá louco? Isso nos quadrinhos atualmente tá muito em voga, inclusive, né? Sim. Ele é polêmico nessa parte, né, dele se virar contra o governo, e aí em contrapartida, o que o cara do governo, o Mr. Anderson, não, Mr. Anderson é outro, fala, bom, se a gente não pode contar com você, eu vou dar o meu jeito. E aí nós temos a revelação de 2 kryptonianos, eu não sei o que dá pra chamar aqueles dois que saíram ali. Eu falei pro Cleiton, será que é a Faora? Porque é uma mulher, então uma mulher e um cara, né? É uma mulher e um cara que poderia facilmente ser ali reinvenções da Faora e do Zod, mas eu duvido que esses dois se sujeitariam a ser comandados por um comandante ali, humano e tudo mais. Então provavelmente é alguma das pessoas que sobraram aí desses kryptonianos que a Tá falou no começo e que ainda estão ali sobre o controle dos caras. Mas o que chamou a atenção mais pra mim é ele falando que ele tem uma equipe. Né? E a gente sabe que no universo de si é muito comum os humanos criarem equipes. Stars já teve equipe, o exército americano, Amanda Waller, né? Todos eles já tiveram equipes de supers para tentar parar os super-heróis, assim, de algum jeito. Então dá para esperar algum desdobramento no futuro sobre inclusive, essas falas aí. O diálogo dele com o Super no final do capítulo, quando o Super descobre que ele tá com uma equipe de kryptonianos, ele fala assim, então pelo menos não usa meu símbolo aí, né? Aí esse símbolo não é seu pra dar. Esse símbolo é muito chamativo, não é seu pra dar, e o mundo pode ter mais do que um Superman, ele fala, né? Ele fala exatamente isso. E aí, assim, previsões para o que vai acontecer daqui pra frente da série. Com toda certeza, essa organização vai começar a fazer as coisas aí de maneira um pouco... Como é que eu posso dizer? Puxando a sardinha ali pro governo americano, fazendo as próprias leis, e a culpa vai cair no Superman. Drama, DR, porque discussões, sentimentalismo. O que deu pra ver é que tipo, os caras eles usam os poderes, mas não com tanto preocupação quanto Super. Os caras eles quebram as coisas, não estão nem aí. Eles quase mataram os caras lá, né, no terremoto lá, tentando ajudar, mas os caras não controlam tão bem quanto ele, né? E existe a possibilidade do apocalipse nessa temporada. E tem isso também. Eu acho que a gente não deve falar mais do apocalipse. Olha, eu quero deixar pra interpretação da galera que assistiu esse primeiro episódio, porque a gente já falou muita coisa do episódio. Mas eu particularmente, vocês gostariam que tivesse ele na série? Eu não gostaria que tivesse ele. Não, porque eles já estão fazendo 2 núcleos de problema ali, e eu acho que o apocalipse é muito maior. Tipo, não vai dividir nada com... As minhas críticas com todas as séries da DC, não só da HBO Max, mas CW e outros lugares, eles aceleram muito as coisas. Você tem muitos vilões legais do Super. Pô, você tem Erradicador, você tem um monte de vilão legal que você pode colocar antes de chegar no apocalipse. Exato. Apocalipse é pra fechar. Né, tampa do caixão ali, luta final, enfim, alguma coisa mais. Tem Metalo, cara, tem uma galera. Exato. Se quiser ir pro lado cômico, me explique. Vilão não falta. Não, Mestre dos Brinquedos. Mestre dos Brinquedos tem um monte, cara. Dá pra ficar aqui, ó. Mas agora a gente vai falar do primeiro capítulo da nova série da CW, Naomi, que também estreia na HBO Max logo em breve.
Pois é, a personagem apareceu pela primeira vez nos quadrinhos em 2019 e ela é cocriação de Brian Michael Bendis e David F. Walker. Já conhecia, Clay? Eu já conhecia já a Naomi, já porque eu acompanhava ela na revista do Justiça Jovem, veja bem. E ela rapidamente ganhou uma série live action, veja só. Eu quero saber de você, Haterman. O pessoal que acompanha o quadrinho original do Bendis vai achar muito conteúdo original aí no seriado? Pode esperar por esse tipo de conteúdo? O Bendis ele já tem, né, uma marca aí de criação de personagens originais, né, o Miles Morales, a Riri Williams, né, o Homem-Aranha do Universo Ultimate, que hoje está no 66, a Riri Williams, que é a Ironheart, que a gente vai ver muito aí em breve em Armor Wars, em outras séries Pantera Negra também, né? do Homem de Ferro. No Pantera Negra também, ela foi vista no set aí, os boatos dizem. Sim. Então a Naomi MacDuff, que é uma homenagem ao grande escritor roteirista que escreveu uma série de animes e desenhos, Dwayne Dean McDuffie, que também é o criador de Super Choque. Olha aí. Um dos produtores da Milestone, que ficou muito marcado por criar personagens negros, asiáticos, enfim, e dá muito espaço para diversidade nos quadrinhos. É uma lenda, é um cara que tem que ser muito reverenciado pela gente por abrir espaço para todas as etnias nos quadrinhos. E, cara, o Bendis, ele é um cara que eu sou suspeito para falar, porque eu sou muito fã dos trabalhos dele, né? Na maioria dos seus trabalhos, eu gosto bastante. Naomi não foi muito diferente. Eu vi bastante a coisa dela no Superman, né? Escrito pelo Bendis. E aí depois eu li, né, a minissérie. E sobre o primeiro capítulo tem algumas colocações aí, né? Tem coisa muito boa e tem coisa que eu torci bastante o nariz, viu? Eu vou confessar que, assim, eu assisti o primeiro capítulo e eu tive que ir pro Google pra entender, então... Todo mundo, né? Porque, a gente começou a assistir... Foi a primeira coisa que falou pra você, quando ela chegou, aí tava o Haterman, e aí, você entendeu o primeiro capítulo da Naomi? Eu falei, eu tive que ir pro Google depois, porque, assim, é uma série que você assiste, só que, às vezes, eu sinto que eles lançam algumas personagens ali, já contando que você conheça o quadrinho, já contando com que você saiba quem são aquelas pessoas dentro daquele universo. Porque no começo, confesso pra vocês que, assim, depois de uns 20 minutos de episódio, eu tava muito na minha cabeça que ela seria uma versão da Kamala da DC. Não. Que em vez da Miss Marvel e, de repente, dos Vingadores, ela fosse fã ali do Superman. E aí, pelo visto, não é ela de né? fato, não, ela mas não é uma Kamala. Ela é fã do não. Superman, mas ela tem um background muito mais profundo do que o da Eu Kamala. tava falando pro Anderson que acho que se tivesse fazer uma comparação com alguma contraparte da Marvel, seria mais com a América Chaves, que vai aparecer agora no Doutor Estranho, do que com a Kamala, assim. Em questão de poder e coisa assim, relevância, assim. É que a Naomi é muito poderosa, cara. Mas a América Chaves também, eu não sei quanto eles vão deixar lá no filme, mas ali mas ela acho que no quadrinho, acho que a Naomi limparia o chão com a América Chaves. Ela é bem forte, lá no Young Justice ela é bem forte mesmo. Ela palitaria os dentes com ela tranquilamente. Sei que ela tem nível de poder bem parecido com o do Super, parecido com os personagens de alto escalão da DC. Então... E a gente é apresentado logo de cara a Naomi, né, a Naomi MacDuff, e ela aparentemente é uma estudante normal do colegial. No começo a gente acha que ela é uma personagem super popular, porque ela aparece numa festa lá, e aí todo mundo, Naomi, olha aqui isso aqui, e ela parece que ela interage em todas as tribos, todos os grupinhos sociais, ela dança, ela é inteligente, ela não sei o quê. Aí corta, e aí a gente tem uma Naomi diferente, de óculos, mais clube de nerdzinha, clube de debate, e aí não dá pra entender muito bem o que acontece, né? E ela parece uma pessoa normal, mas ao mesmo tempo ela tem uns piripaque no meio do nada ali, né? Em relação, assim, ao quadrinho, esse começo, ele é realmente, assim, mais ou menos adaptado. Eu não gostei das decisões que o showrunner tomou ali, de como ele colocou essas multifacetas dela. No quadrinho, ela tem esse lado, ela anda de skate, ela é estudante, ela participa de uma série de coisas, mas não parece algo tão forçado. Não é algo tão forçado quanto na série. Sim. Na série parece que eles estão tentando enfiar por goela abaixo que ela é uma personagem super legal, né? E ela é legal, mas você não precisa colocar daquele jeito. Com relação aos quadrinhos, a origem é a mesma, porque uma coisa que deixa claro no primeiro episódio é que ela fala até, eu me identifico com o Superman porque eu também sou adotada. Esse ponto é igual. Ela é adotada nos quadrinhos também. As datas batem, inclusive o 14 de março, que é a data da adoção dela, bate igualzinha. O personagem Dee, que é um tatuador que ele aparece ali, ele existe também nos quadrinhos, mas é a primeira
O primeiro, assim, eu não gosto das primeiras decisões, mas o primeiro grande erro pra mim foi a adaptação que eles fizeram desse personagem. Porque no quadrinho ele é um mecânico, né? E aí Parece The Rock. ele é um mecânico gigante, fortão Careca, assim, que né? anda de Harley Davidson Custom e tal. Mostra ele mexendo nos motores. Assim, é um personagem muito mais interessante do que o tatuador que os caras fizeram na série. Pô, mas ele achei é um- legal o tatuador. Ah, eu não gostei. Inclusive, essa showrunner falou que vai existir um Superman só pra essa série. Exatamente. Aliás, não dá pra saber nem se o Superman lá do Tyler ainda faz parte do Arrowverse, porque como ele foi pra HBO Max, Eu acho bem que não faz capaz mais. que a galera já tenha tirado ele do Arrowverse já. É porque eu confesso pra vocês que quando entrou a Natalie na série do Superman Lois, em definitivo, escancarando, mas tem outros universos, a gente vai interagir entre eles, de repente eu pensei que aí talvez pudesse ser uma porta de entrada pra ter esse crossover. E aí Mas então, isso é importante. A Naomi, ela trata muito essa questão de multiverso. Né? Os poderes dela mais... Ter terras e tal. Existe um jeito aí, uma personagem nessa série que é capaz de abrir portais aí entre as terras e provavelmente dentro dessa primeira sequência de arcos aí, porque o primeiro episódio da série só adapta os dois primeiros e meio quadrinhos originais da obra, que tem 6. Então, e essas duas primeiras partes, eles pegam só a parte realmente de introdução ali, eles não vão pra parte interessante mesmo. O primeiro episódio, ele acaba bem assim, nessa parte de revelação da segunda metade do terceiro quadrinho. é curioso porque assim, a sensação que eu tive no começo é que não dá pra confiar em ninguém, não dá pra confiar nas pessoas que estão na cidade, não dá pra confiar no Superman que passou no céu, não dá pra confiar nos pais, porque eles forçam ela a fazer algumas coisas que ela até questiona. Por que eu tenho que ficar usando o óculos se eu enxergo muito melhor se eu tiver sem o óculos? Aí eles dão uma desculpinha, não, é porque é pra conter aí um problema que você pode... Vou falar É. outra coisa pra você. Os pais dela, em relação ao quadrinho, eu achei uma porcaria. E esse é hater total. Porcaria. Ó, que inclusive, se você assistiu o primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi lá, a cena dela colocando e tirando o óculos na frente do espelho, assim, ela olha, aí fica, é igual a cena do Homem-Aranha, do Peter, depois que ele ganha os poderes. Ele tira, aí ele coloca, ele tira, fica embaçado, é igual. Minha sugestão é, assistam, tirem as suas próprias conclusões, mas assim, gostei bastante da atriz que faz a Naomi, ela é uma atriz bem legal, não gostei dos pais dela, definitivamente, não gostei do Dee. Não gostei esse outro personagem que até eu não vou nem falar o nome dele porque ele entrega bastante da trama, então, enfim, assistam pra vocês descobrir mas também não gostei dele. Gostei do Núcleo Malhação também. Odiei o Núcleo Malhação. Tem uma hora que eles vão invadir lá o Ferro Velho, a menina fala, vamos nós duas só. Aí quando vai pra cena... Só faltou ela postar no uma Facebook, galera, vem assim, mano, todo a escola mundo. inteira ajudar ela a invadir o negócio. Falei, mano, não era pra ser um negócio secreto. Eu tenho umas 10 pessoas aí, mano, invadindo o E negócio. assim, eu acho que assim, a minha sensação é que a DC perdeu, a DC, a CW, enfim, HBO Max, eu não sei de quem que é a produtora oficial de tudo isso, enfim, mas eles perderam uma grande chance de adaptar de uma maneira muito legal, muita coisa, e alguns personagens, inclusive, que a galera tava esperando pra ver adaptada numa versão live action de uma maneira muito mais legal. Eles, infelizmente, se perguntarem, nota do Haterman pra Naomi, 3. Nossa, 3 de 10? De 10. 3 de 10? Ah, Achei que era 3 de 5. Não, É? 3 de 10. Caramba, eu daria um Vê. 7 ali, porque eu até me diverti, pô. Fraco. Bom, se a nota do Haterman foi 3 de 10, eu acho que você aí de casa precisa assistir Naomi e contar pra gente nas redes sociais que estão aqui na tela o que você achou da série. É verdade. E pra saber mais sobre Naomi, Superman, Lois e várias outras séries, cola lá no portal Geek Here, em geekhere.com.br. E se você quiser comprar um presente super legal, acessa loja.geekhere.com.br, que tem várias coisas super interessantes de anime, game, tokusatsu, quadrinhos e muito mais. Olha aí, tá super. Vamos encerrar o programa. Vamos sim. Muito obrigado por você que acompanhou a gente até agora. A gente vai ficando por aqui e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau. Super tchau. Bate tchau. Não.